gente viu foi uma atividade. A última atividade que a gente fez foi uma atividade no caderno, não foi, pessoal? Pelo que eu me lembro, foi. Deixa eu só achar a última coisa que a gente viu aqui. A gente estava trabalhando com frações, não foi isso? Foi. A gente viu adição e subtração com frações. Só que na última aula eu fiz uma revisão com vocês, não fiz? Hein, gente? Sim. A gente terminou de corrigir a revisão? Sim. Terminou. E eu estou aqui com a atividade. Engraçado, eu achei aqui a geometria. Ah, achei. A gente viu sobre múltiplos e divisores, não foi? Sim. Verifica, dá uma verificada, pessoal, se é número 3 eu terminei de corrigir. Verifique se os números são primos. Eu fiz a correção dessa parte também? Sim. Eu acho que foi na 61 que eu não consegui terminar de corrigir a número 3. Com vocês eu consegui terminar, então. Então, tudo bem. Então vamos para mais uma atividadezinha de fixação, tá bom, pessoal? Eu só... O medo do negócio cair aqui, tô com... Então vamos lá. Ti, qual a O quê? atividade que você de hoje? Oi? Atividade. Hoje a gente vai continuar a atividade de fixação em torno da matéria que a gente viu. Livro? Então, só um segundinho. Eu só me... Ti, é livro? Calma aí. Ah, sim. Hoje a gente vai começar... hoje começa oficialmente o nosso módulo 3, não é isso? Hoje a gente vai começar a usar o módulo 3. É. Tá todo mundo com o módulo 3 aí, irmãos? Aham. Faz uma Não, página. tio, peraí. Opa. Voltei. Vamos abrir o módulo 3 aí na página 102. Todo mundo pegou? Qual é a página? 102, né? A primeira, logo, o módulo 3. É, 102. Números na forma decimal. Isso aqui é. Isso. Números na forma decimal. Vou alternar aqui o modo da câmera para a gente poder ver melhor e ver juntos aqui, tá bom? Como é que tá a imagem para vocês? Está de lado, pessoal? Pra mim tá, professor. De lado, peraí. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Agora foi. Agora tá certo, né, gente? Ligaram o giro da Qual é minha a tela. página? Agora, acho que pouquinho. Página 102. Não tá página. O livro todo, professor. Oi? Não tá Vamos mostrando lá, o livro. números na forma decimal, né? Na verdade, a gente já conhece, né? Alguma coisa sobre os números da forma decimal. Vocês estudaram isso pelo 5º ano.
né? Aí vem aí uma pequena ilustração nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, na disputa do salto em distância, apenas 1 centímetro foi suficiente para fazer de Mauro Imagem a primeira atleta brasileira da história dos Jogos Olímpicos a ganhar uma medalha de ouro em esportes individuais. Seu salto de 7,04 metros, superou o da russa Tatiana Lebedeva. Beleza? Beleza. Aí nós temos a ilustração, né, do salto da Mauro Imagem, observando a fotografia, em sua opinião, por que Mauro Imagem fica nessa posição durante o salto. É para ganhar um maior impulso, né, para chegar. Uma questão até aerodinâmica, né, tem toda uma movimentação, né, toda uma, uma logística para esse tipo de movimento, para que a pessoa consiga alcançar, né, o maior salto possível. Vocês podem até fazer essa pergunta aí, de repente, depois ao professor de educação física, né? Quem é o professor de educação física de vocês? É o Michel? Não, tio. Daniele. Daniele? Tá, depois vocês podem até perguntar a ela sobre essa questão do movimento aí, tá? Tem todo um movimento aerodinâmico, cada atleta treina de uma maneira, então já tem todo um, né, uma técnica para poder retirar o melhor, né, o melhor salto possível no final das contas, né? Como você faria para determinar a distância que a atleta russa saltou? Ué, como faria para calcular a distância que ela saltou? É só medir, né, o ponto de onde ela partiu até o ponto onde ela chegou, não é isso, gente? É simplesmente isso. O que a gente faz para medir, né? Você já assistiu uma competição de salto em distância? Aí é uma questão pessoal, né? Alguns já assistiram, outros não, né? Ô, É tia, super eu fui na interessante, né? Ô, tio, eu fui na Olimpíada. Foi, que bom, show de bola. Tem todo, no salto à distância tem todo um preparativo, né? O atleta acho que pede para o público começar a bater palma, né? O público vai batendo palma, ritmada, né? Num ritmo. Até que ele toma distância, ele vem correndo, aí tem uma linhazinha branca que ele não pode pisar em cima dela, senão ele queima o salto, né? Então ele vem correndo, correndo, correndo e dá aquele salto e cai numa caixa de areia, não é isso? Aí vem os organizadores ali da prova para medir até onde ele pulou, para poder fazer a medição do salto do atleta, né? É super interessante, é legal sim. Pelo menos eu acho bem legal de assistir. Então vamos lá. Vamos para a página 104 agora, que fala do décimo, do centésimo e do milésimo, tá? Estudamos anteriormente que as frações com denominador igual a 10, 100, 1000 são chamadas de frações na forma decimal ou simplesmente frações decimais. Veja a seguir algumas situações em que elas aparecem. Aí nós temos aí, a massa de um copo descartável de café é de aproximadamente 8 décimos de 1 quilo. O bater das asas de um De beija-flor... 1 grama, tio. De 1 grama, perdão, desculpa. Realmente, minha vista não está muito boa, não. Obrigado, Davi. Vamos lá. O bater das asas de um beija-flor dura cerca de 4 centésimos de 1 segundo. Então, o bater das asas do beija-flor são 4 centésimos de segundo. A espessura de um fio de cabelo é de aproximadamente 7 milésimos de 1 milímetro. Caramba, 7 milésimos de 1 milímetro. É muito fino. Muito fininho, né? Nesses casos, usamos o décimo, centésimo e milésimo para representar medidas. Para facilitar a representação e os cálculos que envolvem frações decimais, podemos escrever um número na forma decimal, conhecido também por número com vírgula. Vamos considerar um cubo grande como uma unidade, perdão. Dividindo a unidade em 10, 100 ou 1000 partes iguais,
Cada uma dessas partes corresponderá a um décimo, um centésimo ou um milésimo, respectivamente. Aqui nós temos o cubo dividido em 10 partes, né? Ele foi dividido em 10 placas horizontais, né? Embaixo nós temos o cubo dividido em 100 partes, né? Que já são 100 tirinhas dessa que estão aqui do lado direito, certo? Que corresponde a um centésimo, ou 0,01, né? O décimo, um décimo ou um 0,1, né? Que a gente lê da mesma forma. Um décimo, tanto na forma de fração quanto na forma decimal, a gente lê da mesma forma, né? E o centésimo aqui, 1 sobre 100, ou 0,01. E aqui embaixo o cubo dividido em 1000 partes iguais, que são 1000 cubinhos, né? Que a gente chama de 1 milésimo, ou 0,001, com 3 casas decimais, né, pessoal? Vamos para a página 105. Observe no quadro alguns números apresentados em sua forma fracionária, em sua forma decimal e como se lê cada um deles. Vamos lá. Então aqui nós temos a forma decimal, né, de fração decimal, a forma de número decimal, e embaixo como se lê, que é a mesma leitura, tanto para a parte fracionária como para a parte decimal, nesse caso, tá? Aí nós temos um décimo, 0,1, que se lê um décimo. 8 décimos, 0,8, também se lê em 8 décimos. Um centésimo, 0,01, um centésimo. 4 centésimos, 0,04, também se lê 4 centésimos. Um milésimo, 0,001, com 3 casas decimais, e um milésimo, e os 7 milésimos a mesma coisa, tá? Portanto, podemos escrever em números decimais que a massa de um copo descartável de café é de aproximadamente 0,8 gramas, né, pessoal? 0,8. A gente já viu aqui, ó. Não são 8 décimos? Então, 8 décimos equivale a 0,8 na forma decimal. Completem aí, ó. Foi? Todo mundo? Sim. Vamos que vamos. Segundo, o bater da asa do beija-flor dura cerca de... Não são 4 centésimos? Como é que a gente escreve isso na forma decimal? 0,04. 0,04. 0,04, com 2 casas decimais. Tia, Oi. o número 1 é 0,8? 0,8 na 1. Oi? 2, 0,04. 3, a espessura de um fio de cabelo é de aproximadamente... E aí? Como é que vai ficar isso? 0,007. Isso aí, 0,007. Tá? 0,007. Tem que ter 3 casas à direita da vírgula. 7 é a última. Aí aqui abaixo, pessoal, nós temos o quadro de ordens, que a gente já conhece, só que agora incluindo a parte decimal que vem à direita da vírgula. Tá? Então nós temos a vírgula separando a parte inteira da parte decimal. Tá? Da vírgula para a esquerda continua a mesma coisa. Unidade, dezena, centena, depois vem o quê? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, não é isso? Isso para a esquerda, aumentando para a esquerda. Para a direita, depois da vírgula, nós temos nessa ordem. A primeira casa é o décimo, a segunda casa é o centésimo, a terceira casa é o milésimo, tá? Depois vem o décimo, milésimo, centésimo, milésimo. Depois vem o milionésimo, que é a casa do milhão, não é isso? E assim vai, tá bom? Então, nós temos o primeiro número aí que está representado no nosso quadro de ordem, 547,2.
Então, a gente pode ler esse número como 547 inteiros e 2 décimos, ou simplesmente 547,2, como a gente leu. Tudo bem? Uhum. Segundo número, 13,96. A gente pode ler como 13 inteiros e 96 centésimos, porque o 6, que é o último algarismo, termina no centésimo, certo? Ou então simplesmente 13,96. E o último número, 3,712, a gente pode ler como 3 inteiros e 712 milésimos. Porque o Milésimos. último algarismo está no milésimo, tá? Alan, Ou então simplesmente 3,712. vem cá. Ok? Aham. Sim. 106. Olha aí, página 106. Observe como podemos representar, por exemplo, o número 2,435 usando figuras. Então, aqui, 2,435 são 2 inteiros, né? 4 décimos, 4 partes que representam o décimo, que é aquela chapa larga, né? Pega o 3 meu, representando o eu alcanço centésimo lá na e... minha primeira parte. Primeira ou segunda Uma vez, parte. gente. Gente, desliga o microfone. Tudo bem? E por último, os 5 milésimos, representado por 5 cubinhos que representam a milésima parte do inteiro. Tá bom? Esse número pode ser decomposto de várias maneiras. Veja duas delas, ó, 2,435. Ou a gente soma 2 inteiros, 4 décimos, 3 centésimos e 5 milésimos. Ou a gente pode somar multiplicando pela parte inteira, ó. 2 vezes um inteiro, mais 4 vezes um décimo, mais 3 vezes um centésimo, mais 5 vezes um milésimo. É que particularmente eu acho muito desgastante essa última parte, né? Imagina se for um número grande, vai ficar enorme para a gente fazer essa decomposição. Então é melhor você separar já colocando o algarismo na sua respectiva casa, ou na parte inteira ou na parte decimal. Então, muito mais fácil de montar. Podemos representar o número 2,435 também, né, na forma de fração decimal. Então, aqui, se eu for transformar esse 2,435 na forma de fração, a gente pega esse número inteiro que está escrito aqui, bota no numerador, então fica 2.435 no numerador, tá? Como foi colocado aqui no cantinho. Depois a gente lê, vê quantas casas decimais ele possui. Se ele possuir uma casa, o denominador vai ser 10, não é isso, gente? Se ele possui 2 casas, o denominador vai ser quanto, gente? Oi. Gente, a primeira casa a gente chama de quê? Unidade. Não, meu amor, primeira casa decimal. Décimo. Décimo. A segunda casa decimal Centésimo. e a terceira. Milésimo. Então, se o número tem 3 casas decimais, significa que o denominador da fração decimal é o quê? É 30. Que isso, gente. A gente acabou de falar décimo, centésimo, 435. milésimo. Então, onde saiu 30? Hein? 2,435. Não. Esquece. Vocês estão viajando. Eu falo uma coisa, vocês falam outra. 3? Vocês estão viajando. Calma aí. Repete a pergunta, tio. Vamos lá. Se o número decimal tem uma casa decimal, a gente lê décimo, Sim, certo? sim. Olha aqui, o número tem uma casa decimal. A gente lê 4 décimos. Décimos. Como é que eu escrevo isso na forma de fração?
4, Vírgula, 0,4. décimos. Fração, 4 esquece vírgula. décimos, tio. 4 sobre 10. 4 Sobre 10. décimos. O nome já diz 4 décimos. Então é sobre 10, Sim. tá? Se o número possui duas casas decimais, a gente lê o quê? 4 centésimos. E como é que a 4 gente sobre escreve 100. em fração? 4 4 sobre 100. sobre... 100. Então ele tem duas casas decimais, a gente escreve sobre 100. Quando ele tem uma casa, a gente escreve sobre 10. 10. E se ele tiver três casas, eu vou escrever sobre... 1000. Então, 4 milésimos. O nome já diz. Então, se eu tenho 2,435, que está lá no livro, Sim. é 435, tá certo? Tá certo. Sim. Como é que eu vou escrever esse número na forma de fração? Quantas casas decimais ele tem? 3, então é 1000, tio. Se ele tem 3, qual é o denominador dessa fração? 1000, tio. 1000. Não tem nem o que pensar. E Entenderam, o de gente? cima é 2. O de cima é o número todo. Nossa, mãe. 2.435. 135. Eu só não escrevo se tiver zero à esquerda. O restante eu escrevo tudo. Entenderam? Ah, tá. Agora eu entendi. Por exemplo, 0,089. Como é que eu vou escrever esse na forma de fração? 89 89 sobre 1000. Isso. sobre Não é 1000. difícil, gente. Agora, se eu tiver assim, 31,4, por exemplo, como é que eu escrevo? 314 sobre 10. Todo mundo Sobre entendeu 100. que é sobre 10? Sobre 100. Não, é sobre 10. Porque só tem um número. Porque só tem uma Tem um casa número depois da decimal. vírgula. Agora que Tem eu uma casa entendi. depois da vírgula. Entenderam? Sim, eu É entendi desde o difícil início. fazer isso, pessoal? Não. Não é difícil. Tá? É fácil, é simples, tá? É só ver o número que formar é o numerador e a quantidade de casas decimais, né, que vai determinar o denominador. Uma casa 10, duas casas 100, três casas 1000. Se fossem 4 casas, seria 10.000, né, pessoal? Vou botar um Sim. zero a mais. Sim. 5 casas, 100.000. E assim vai. Compreenderam? Sim. Todo mundo? Sim. Sim, sim. Posso Sim. respirar aliviado? Sim. Beleza. Entendi Então tudo. vamos lá. Podemos também representar na forma de fração decimal, como ele explicou aqui, ó. Mas ele explicou num caminho muito mais complicado, da maneira que eu expliquei para vocês agora na folha, muito mais tranquilo. A gente olhou para o decimal e já escreve a fração de cara. Não tem o que errar. O número na forma decimal também pode ser representado na forma mista, né? Nesse caso do 2,435, a gente conseguiria escrever na forma mista, por quê? Porque ele é uma fração imprópria, né? O numerador é maior que o denominador. Ok? Então, basta a gente dividir, o quociente fica na frente, igual a gente aprendeu, a forma mista, né? Divide, o quociente vem para frente, fica sendo a parte inteira, o resto continua sendo o numerador, e o denominador a gente repete, a gente já aprendeu isso. Pode ser representado de forma mista, o número 3,7, por exemplo, pode ser representado por 3 inteiros e 7 décimos. Fica até mais fácil, né? Da gente escrever. Tá? Na forma mista, quando o número está na forma decimal. Por exemplo, 3,7. Quantos inteiros a gente tem aqui? São 3. E o que sobra? 7 décimos. Então, 3 inteiros, 7 décimos. Ficou bem mais fácil de escrever, né? Vimos como representar algumas frações decimais como números na forma decimal e uma fração não decimal. É possível representá-la como número na forma decimal? Sim. Sim, pessoal, mas para fazer essa transformação,
Ou a gente transforma a fração em um número decimal. Só um segundo, gente. Ai, perdão, tá? Ou a gente transforma a fração numa fração decimal e em seguida transforma no número decimal, ou a gente simplesmente divide o numerador pelo denominador. Vou mostrar para vocês aqui. Ô tio, é para transformar a forma decimal em? Não. Transformar uma fração não decimal em um número decimal. Entendeu? Tá, entendi. Aí ele usou o exemplo assim, ó, 3 quintos. Tá? Nesse caso, o 3 quintos é bem fácil de se transformar numa fração decimal. Por quê? Porque o denominador 5 facilmente se transforma num denominador 10, não é? Sim, ou seja, vai ser O que preciso fazer 0,3 com 5 para transformar em 10? multiplicar por 2. Só que numa fração, Davi, quando eu multiplico o de baixo, o que eu tenho que fazer com o de cima? Multiplicar o de cima Multiplicar também. por 2. Também pelo mesmo número, tá? Então eu faço 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 6 décimos, aí 6 décimos na forma decimal. 0,6 a gente sabe fazer, né? Sim. Então essa é tranquila. É só fazer o que você fez. É só fazer o contrário. Mas olha só, a complicação está em trabalhar para transformar o denominador em uma potência do 10. 10 sem o 1000. Olha o segundo exemplo aí, já não é tão simples, ó, 11 quartos. Você tem que encontrar um múltiplo que vai dar um O 10, número 100. que vai multiplicar que vai dar 10, 100 ou 1000. Por exemplo, o 4 não tem nenhum número que multiplique que vai dar 10. Correto? Não Sim. tem. Agora, para dar 100, tem. Então, para dar 100, eu tenho que multiplicar o 4 por 25 para fazer dar 100. E de cima também por 25. Isso aí. Aí fica um negócio bem maior, né? Aí vai ficar 100 embaixo. E em cima, 250, 275. Aí Meu sim, Deus. 275 centésimos, pessoal. Eu escrevo, preste atenção, eu escrevo 275 e agora eu vejo o denominador e vejo quantas casas ele tem. 2. Então você coloca a vírgula entre o 2 Aí e o eu conto, 7. isso aí, uma, duas para poder colocar a vírgula. Ok? Eu não posso colocar o todo 275 à direita da vírgula. Eu tenho que colocar a vírgula no meio do número nesses casos, quando o número de cima é maior que o de baixo. Tá? Uma outra maneira que para mim não tão difícil, mas que eu acho que vocês vão fazer, vão ter acerto, né? Numa maioria dos casos, como é que eu vou explicar para vocês? A probabilidade de acerto é maior, na minha opinião, tá? Ao invés de vocês fazerem assim, nesse caso aqui do 3 quintos foi muito fácil transformar em 6 décimos. Mas o 11 Mas o quartos, outro vocês foi concordam muito comigo que difícil. não foi tão fácil? Não foi tão fácil assim. Não. Então, não é melhor a gente definir um método que dê para fazer todos eles, entendeu? Sem ficar procurando. Sim. Olha só, deixa eu explicar para vocês. O método consiste em uma simples divisão, tá? Só que essa divisão, com certeza, vai ter que dar um número com vírgula, que a gente está falando de número decimal, certo? Então, vai funcionar dessa forma. Eu vou utilizar o mesmo exemplo aqui, ó. Não é 3 quintos para transformar em decimal? Eu gosto de fazer dessa forma. Eu pego 3 e divido pelo 5. Sempre o de cima dividido pelo de baixo, tá? Ok? Ô tio, Oi. e se o. Deixa. Vamos lá, vou explicar para vocês agora como fazer essa divisão, tá? Eu ia perguntar
se o denominador fosse maior do que o numerador, só que agora já está Mas é. maior. Mas é. Né? O numerador está sendo menor que o denominador. Aí, olha só. 3 dá para dividir por 5? Não. Não, 3 é menor que 5. Então, para começar a divisão, pessoal, presta bem atenção aqui. Para começar a divisão, quando não é possível, tá? A gente precisa acrescentar a vírgula para poder dar direito ao barulho, para poder nos dar direito de acrescentar um zero aqui. Entenderam? A vírgula nos dá direito de um zero, tá? Só que a vírgula não pode vir sozinha. Como não tem nada antes da vírgula, eu tenho que botar um zero aqui também. Se eu tivesse já feito uma divisão, tá? E depois surgisse a necessidade da vírgula, aí eu não precisaria colocar o zero aqui. Como aqui de cara, no início da divisão, foi necessário, então eu boto zero, vírgula. Beleza? Para poder acrescentar um zero. Agora eu divido normalmente. 30 dividido por 5 dá quanto? 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, zero. Olha o Zero. decimal aqui, ó. 0,6. Foi o mesmo que a gente achou em cima, não foi? Aqui. Nossa, é bem mais fácil. Eu acho mais simples. Vamos ver agora a questão do 11 quartos, ó. 11 quartos. Foi a mesma coisa. Eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Vou armar a conta aqui. 11 dividido por 4. Tá? 11 dividido por 4 dá quanto? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 11? 2. 2. 2 vezes 4. 8. 8. 8 para 8. 11 sobram 3. 3. Beleza. Aqui seria o resto, eu fecharia a conta. Mas a gente não quer o decimal? Sim. Aí tem que botar a Tem vírgula. mais número para baixar? Não, então você coloca vírgula no Coloco a depois do vírgula para poder 2, acrescentar o Zero. zero. Presta atenção. Toda vez que eu coloco a vírgula, acrescento zero, certo? Se sobrar um resto aqui, como eu já tenho a vírgula, eu tenho direito de botar mais um zero. Um só. Tá? Peraí, tio. Vamos Como lá. assim? Vou Você explicar de tem novo. direito de Vou colocar um explicar de zero no novo. resto? Peraí. Ó, 11 dividido por 4, 2. Sobraram 3. Não tem zero aqui. 3. Certo? 3 não tem mais nada para baixar. E ele é menor do que o 4. Então eu coloco a vírgula para colocar zero. Só que a vírgula me dá direito de, se dessa conta agora sobrar um resto, eu posso botar mais um zero no final e continuar a conta. Entendeu? Entendi. Eu vou mostrar para vocês na prática. Ó. Então ficou 30. Botei a vírgula, acrescentei o zero, virou 30. Dividido por 4 dá 7. Certo? 7 vezes 4, 28. Para 30 sobram 2. Só que como já tem vírgula, eu tenho direito de acrescentar um zero e continuar dividindo. Entendeu? É fácil. Sim. Aí vou dividir. 20 dividido por 4, 5. 5 Sim. vezes 4, 20. Para 20, Sobra 0. Nada. zero. Sobrou 0, fechou a conta. Se sobrasse 1 ou qualquer outro algarismo aqui, eu ia botar o zero do lado e ia continuar dividindo. Entenderam? Ué, mas se tivesse. Você tem direito a quantos zeros? Só um ou mais? Um zero por vez. Depois Ah, que tá. você coloca a vírgula, toda vez que sobra resto, você tem direito de um zero. Tá, entendi. Entendeu? Se você precisar de um segundo zero, aí você tem que acrescentar zero ao quociente para poder acrescentar o segundo zero aqui embaixo para continuar a conta. Entendeu? É o que, tio?
Beleza. Então, aqui, ó. Não, chegando peraí, na minha tio. resposta. Oi, Você disse que adiciona um zero no quociente. vamos lá. Toda vez que dividir, depois que você colocar a vírgula, você tem direito de ir acrescentando um zero sempre Sim. que sobrar resto. E esse zero que você acrescenta aqui não altera em nada mais o quociente. Só a Ah, tá. vírgula que você já colocou já te dá o direito desse zero. Sempre. Ok? Sim. Mas vão acontecer algumas situações, são difíceis de acontecer, mas acontece, de mesmo botando um zero, esse número aqui continuar menor do que esse. Entendeu? Se continuar menor, você vai ter que botar outro zero, um segundo zero aqui, para continuar a divisão. Entendi. Nesse caso de você precisar acrescentar o segundo zero, aí você vai ter que vir aqui no quociente e botar um zerinho também, Tá, entendi. para continuar a conta, entendeu? Só nesses casos de precisar de acrescentar o segundo zero ao resto, tá bom? É a mesma coisa, por exemplo, você dividir, divide aí, vamos dividir assim, quer ver? Eu tenho uma fração, sei lá, vamos ver aqui, ó, 3/500 avos, por exemplo. Eu quero transformar no número decimal, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Gente, nosso horário está apertado já, hein? Vamos lá, eu quero transformar esse número, essa fração num decimal. Então eu vou dividir 3 por 500, certo? Sempre o de cima pelo de baixo, ok? Tudo bem, gente? Meu Deus do céu. Olha só, preste atenção. Olha aí. 3 não é possível dividir por 500, é? Não, Hein? de jeito nenhum. Não. Então o que que eu faço? 0, para poder acrescentar um zero. Correto? Correto, gente? Sim. Então, beleza. Já coloquei a vírgula para poder acrescentar um zero. E agora, dá para dividir? Agora. 30 por 500, Não, gente. Vocês estão não. dormindo? Você Não, adiciona não, não, outro não. zero. Não, tá Não precisando de dá, mais um. certo? Então eu preciso de mais um, não preciso? Aí eu vou botar outro zero aqui para poder botar outro aqui. Certo? Adiantou? Sim, Adiantou? sim. Não, não. Adiantou? Não, 300 por 500 dá para dividir? não. Não, porque Não, ainda continua continua menor. menor. E Aí aí? você tem que botar mais um Outro zero zero aqui para poder botar outro aqui. pra ficar 3 Agora mil. adiantou? Agora sim. Então agora 3.000 dividido por 500 são 6. 6 vezes 500 dá exatamente 3.000. Resta zero. Então, na forma decimal, 3/500 avos é o mesmo que Zero, 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 6,0006. seis. Entenderam? Sempre dividir. Aí não tem jeito, pessoal, é prática, tá? Vão ter que praticar A para aula aprender. tá interessante, só que passou rápido. Passa rápido, passa rápido. Mas assim, a gente vai fazendo as atividades e tirando as dúvidas, não tem problema. Vou deixar para vocês, pessoal, para a gente corrigir na próxima aula. Como o exercício é bem extenso, vou passar 107. Só um segundo. Da 107 a 110. Vou deixar para vocês fazerem aí. É para casa, né? Vai ficar para casa. Eu já fiz. Para casa já é em Adiantado. casa, né? Exercício já é de casa, não tem jeito, né? É o quê, tio? Cento e o quê? Vamos lá. Página 107, 108, 109 e 110. Tem mais depois, mas eu não vou passar. Vou passar só essas. São mais a parte de introdução mesmo, números decimais. Tá bom? Você colocou minha presença? Vou fazer agora. Faltam, acho que 3 minutinhos aí, né?
Tio, quem você chamar pode sair? Eu acho que pode. Que dia é hoje? 3, né? Sim. Vamos lá. Alexandra tá aí? Caraca, você lambeu. Ana Clara? Presente. Tio, pode sair? Ângelo? Pode. Ângelo? Ângelo não? Arthur? Não tá vindo, né? Beatriz também não. Caio? Não é Brian, desculpa. Brian? Brian não tá não? Não. Caio? Presente. Davi, tá aí. Presente. Felipe Tchau, Gabriel? tio. Tchau, vai com Deus. Felipe Gabriel tá aí? Lu? Giovana? Presente. Gustavo? Presente. Isabela? Presente. João? Presente. Josias? Presente. Kailane? Presente. Lucas Miguel? Lucas não? Presente. Ô, Lucas. Maria Eduarda? Tchau, tio. Não. Maria Eduarda tá aí, né? Presente. Maria Fernanda? Não. Mariana? Presente. Miguel? Né? Tchau, te Miguel juro. tá aí? Até quinta. Miguel tá aí, gente? Não? Milena? Nathalie? Presente. Pedro? Presente. Richard? Papai. Richard? Vai não? Tiago? Thiago tava no início, mas saiu. Deve ter descarregado o telefone. Mas estava no início da aula participando? É? Tipo, ele E entrou